Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa da Câmara Municipal de Nova Friburgo nesse recesso parlamentar de 2024 para 2025. Recebendo hoje, aqui no plenário da Câmara Municipal, a minha amiga e vereadora Wanderleia Braçacideia. Wanderleia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Denis. Muito bom estar aqui contigo e com todos vocês que estão nos assistindo nesse momento. Meu muito obrigada. Obrigado a você. Vereadora, Friburgo inteiro conhece a senhora. Quem não conhece já ouviu falar, mas a gente está aqui para poder explicar um pouquinho para as pessoas de casa, um pouco mais sobre a Wanderleia, contar umas histórias felizes, outras não tão felizes assim, nesse período de vacância aí do Legislativo friburguense, e a gente poder levar até o pessoal de casa o máximo de conteúdo e informação possível sobre quem trabalhou tanto aqui no Legislativo e também no Executivo da nossa cidade. Vou começar falando com você sobre a sua chegada aqui em Nova Friburgo, uma menina. Exato, Denis, com 16 anos, e eu fico me perguntando como eu tive coragem de sair lá da Fazenda do Campo, um lugar que quando eu morava lá, graças a Deus, hoje os avanços, tecnologia, chegaram até lá também, mas quando eu morava lá, quando eu saí de lá em 82, nós não tínhamos televisão, nós não tínhamos energia, imagina, né? Então, assim, era a realidade bem diferente. Do campo ainda. Exatamente, eu super indico que é um lugar muito lindo, muito bonito, e tem pessoas assim, como aqui em Nova Friburgo também, pessoas maravilhosas. E, Denis, como você mesmo disse, né, que nós vamos falar ao longo dessa nossa conversa a respeito de coisas boas e não tão boas assim, as pessoas que me veem sempre de rosa, como a Fátima Bernardes me perguntou, mas na sua vida tudo é sempre rosa? Não, né? Tem dias que não é tudo rosa. Não são coloridos. Exatamente. Dias preto e branco. Tá? Como na vida de todos, né? Exatamente. Mas, Aí você vem chegada, digamos assim, eu ia falar roça, mas que é roça, claro, mas uma área... Roça é roça até hoje, é área rural até hoje. Essa área muito rural, com uma mata, inclusive, preservadíssima na Fazenda do Campo, nessa época que você vem para cá. E, assim, você quando chegou, você foi se estabelecer direto no terceiro distrito? Não foi? Você circundou alguma área da cidade? Como é que foi essa logística da sua família vindo para cá? Antes assim, de continuar, né, a nossa conversa, eu quero agradecer, como eu sempre faço, agradecer a Deus por essa oportunidade, por estar aqui, que para mim é um momento assim de muita emoção. Poder estar falando, né, da minha vida é uma coisa que eu gosto muito. Gostar de falar, todos sabem que eu gosto. Claro, né? claro. E falar também das minhas raízes. Isso me fortalece e me faz cada dia melhor. Então, Denis, quando eu vim lá da Fazenda do Campo, que eu cheguei aqui, primeiro eu morei na casa de uma madrinha minha, que era minha professora lá na Fazenda do Campo, a Célia Werneck. Morei na casa dela, em Conselheiro, ali no Prado, e fui trabalhar num supermercado Cavalo Preto, que tinha aqui na cidade, que não tem mais, ali no Paissandu. Depois eu trabalhei em algumas padarias, depois eu trabalhei onde vocês estão vendo a foto, que foi no supermercado ABC, que também hoje já não tem mais. E então eu fui morar em Campo do Coelho quando eu me casei com meu marido em 89. Então, você foi porque o Marcos era de lá, é isso? Marcos, ele nasceu em Campo do Coelho, no terceiro distrito de Nova Friburgo. Interessante porque eu saí de Fazenda do Campo, que era terceiro distrito de Duas Barras, que eu nem sabia, não sabia nem o que era distrito, quanto mais que era o terceiro. E fui morar, vim para Friburgo, e 82, 7 anos depois, eu fui morar em Campo do Coelho, que é o terceiro distrito de Nova Friburgo. Nova Friburgo é essa cidade que me abraçou e que agora eu abraço também Nova Friburgo. E dessa bonita história de relacionamento com o Marcos, vocês casaram em 89, nasceram 3 filhos. Eu conheci o Marcos em 86, eu trabalhava na papelaria, na Rua Portugal, e conheci ele numa festa de uma igreja em Córrego Dantas. E casamos em 89, e assim, eu gosto de falar do meu casamento, porque eu fico me perguntando várias coisas que é tudo propósito de Deus. Sim. Como eu tive coragem de sair lá da Fazenda do Campo e vir para Nova Friburgo, sabe, assim,
sozinha. E minha família continuou morando lá. E depois, quando eu fui me casar, que a história era assim, eu ouvi assim, eu falei assim, quero casar no Anchieta. E aí eu vou contar, e serve para todos que estiverem ouvindo, quando tiver um sonho, acredita no sonho. Não deixe ninguém te falar que você não pode, que você não consegue. Acredita. Que se você colocar Deus no seu sonho e for em busca dele, você realiza. Porque com o meu casamento foi assim. Eu falei, quero casar no Anchieta. Eu falei com meu marido. Aí ele, mas eu não estudei lá nem você. Vamos ver como é que é isso? Vamos ver. E aí a gente começou a conversar com outras pessoas. E sabe o que eu ouvia das pessoas? Claro que você não pode casar lá, você não estudou lá? Seu marido estudou? Não. Então, só pode casar no Anchieta quem estudou lá. E aí eu fui lá na Anchieta. Cheguei até a pessoa. Eu penso que eles me acharam assim, nem sei falar como, mas de chegar perto do padre. Ah, quem resolve é o padre. Quem é o padre? Eu fui lá pedir o padre. Aí cheguei do padre, o padre falou assim, olha, quem resolve é o Monsenhor Saraiva. Na época era o Monsenhor Saraiva. Hoje ele não existe mais, né? Já não está aqui mais entre nós. Existem as lembranças. E aí eu fui falar com o Monsenhor Saraiva. Nem me lembro onde eu encontrei. Eu não lembro na época onde que eu encontrei o Monsenhor Saraiva, mas eu fui atrás do Monsenhor Saraiva. Ele olhou para mim e falou assim, menina, eu vou autorizar o teu casamento e eu faço questão de fazer seu casamento. Então, assim, eu me casei no Anchieta e quem fez o meu casamento foi o Monsenhor Saraiva. Né? Olha que bacana. Então, Muitas das vezes, quem não vai atrás, você está se referindo a isso. Quem às vezes é um frequentador, estudou no Anchieta, passou por isso tudo, mas não corre atrás porque acha que não quem não daria pode, certo, não conseguiria nem usar o Anchieta para nada, muito menos ter um casamento ministrado pelo Monsenhor. por que que eu tô contando essa história do meu casamento no Colégio Anchieta? Sabe, uma pessoa que quase não conhecia ninguém aqui na cidade, né? Eu casei em 89, eu não era conhecida, ninguém no Anchieta. Nunca tinha ouvido falar na Wanderleia e muito menos no Marcos. Eu vinha fazendo campo, ele sempre ficou em Campo do Coelho. Então ninguém conhecia a gente aqui na cidade, sabe? Então por que que eu estou contando essa história? Para as pessoas acreditarem sim, quando elas tiverem aquela vontade no coração de conseguir realizar os sonhos Que é possível. como nós, exatamente, como nós realizamos. E aí desse casamento nasceram 3 filhos. A Jéssica em 91, que foi a nossa primeira princesa, foi assim muito lindo, porque quando eu estava grávida da Jéssica, naquela época, podia ver, não, na época, em 91 você não sabia ainda se era menino ou menina, ou pelo menos nós não ficamos sabendo, eu não me lembro se a gente optou por não saber, não me lembro dessa parte direito. Eu só sei que se fosse menino, Marcos que escolheu o nome. Ele queria colocar Geraldo como se chamava o pai. E aí eu fiquei aguardando para saber o que era. E no dia que eu cheguei no hospital para ter a Jéssica, subiu uma menina lourinha muito linda com o pai no elevador junto comigo. E eu sempre, né, muito falante, falei, como é que é seu nome, princesinha? Aí ela falou, Jeca. Aí o pai é Jéssica. Eu achei tão lindo e foi ali que nós escolhemos o nome da Jéssica. E a Jéssica se chama Jéssica Aparecida, porque eu coloquei Jéssica e o pai colocou Aparecida. Em homenagem à Nossa Senhora. É, exatamente. Na época, meu marido era devoto a ela. E os outros 2? E aí, Jéssica nasceu em 91, que foi assim... o nascimento de filho, né? É a coisa mais linda da vida da gente. É um momento tão esperado. E quando você tá com aquele bebezinho no braço, você fica assim, meu Deus, que presente divino de Deus, né? E aí, em 93, nasceu o João Marcos, que foi outro presente de Deus, outra alegria para as nossas vidas. Aí o pai já tinha desistido de colocar o nome de Geraldo, aceitou colocar João Marcos, porque o nome, né, João e o Marcos. E aí, logo em seguida, eu fiquei grávida do João Vitor. E aí, como vamos escolher o nome do João Vitor? Aí queria colocar Vitor. Eu falei, se colocar Vitor, todo mundo vai chamar João Marcos de Joãozinho. E aí nós optamos por colocar João Marcos. Então ficou Jéssica, tudo com J, né? Jéssica, João Marcos e João Vitor. E aí todo mundo chama eles pelos nomes. É difícil quem chama por apelido. Aí você veio da área rural, casou em 89, 3 filhos, já em meados de 94, 95. João Vitor nasceu em 95.
Jéssica nasceu em 91, João Marcos em 93, João Vitor em 95. E da onde veio essa veia política? Da dona de casa para a veia política? Da onde veio isso? Eu penso que foi o comércio. Foi os moradores do Campo do Coelho. Que em 2000... Eu nem gostava de política, gente. Eu apoiava um candidato lá, local, né? Que era o vereador da época, né? Que era o Vanozinho. Eu sempre fui muito amiga dele, somos amigos até hoje. E na época eu não queria saber de política, mas eu gostava dele. E aí, como eu tinha uma loja em frente ao comércio dele, surgiu essa amizade e eu apoiei ele. Nunca trabalhei em política antes de ser candidata, até 2004. Aliás, eu comecei a trabalhar na política em 2005. Fui candidata em 2004, a primeira vez, mas nunca tinha me envolvido. Eu não vinha à Câmara, eu não ia à Prefeitura, eu não tinha essa ligação com a política de Nova Friburgo. E aí, Você veio, então, no grupo do Vanozinho? em 2004, não. Não. Eu vim apoiando Saudade Braga. Porque na época eu entrei num partido que eu nem me lembro o nome. E aí, quando foi em 2002, teve a eleição para deputada. E as pessoas foram lá votar, chegavam na loja e falavam assim: agora nós queremos votar só se foi você, Vanderleia. Isso a própria comunidade. Voluntário. Voluntários, a comunidade. Tanto que assim, esse meu abraço, essa ideia, surgiu 2 vizinhos da loja, foram lá conversar comigo. Ah, já que você decidiu, porque eu não tinha decidido ainda, vim candidata, nós temos que arrumar um bordão para você. O que é bordão? É o slogan, né? Aí a pessoa falou para mim assim: ah, Vanderleia, muda essa ideia. Eu falei: muda essa ideia? Então vamos colocar o abraço? Eu penso que veio de Deus esse slogan para minha vida, né? Porque as pessoas esquecem o Vanderleia, mas não esquece o abraço, essa ideia. Eu falei o abraço, porque o abraço sempre foi uma característica minha. Eu sempre gostei muito de abraçar, mesmo muito antes de eu estar na política. Porque eu sempre fiz também muito trabalho voluntário em Campo do Coelho. Quando eu fui para Campo do Coelho, a primeira vez que eu fui a Campo do Coelho, não foi namorar o Marcos, não. Foi jogar futebol. Que eu gostava de futebol. Eu tinha um time de futebol desde lá da Fazenda do Campo. E aí eu fui jogar futebol lá em Campo do Coelho. E aí, quando foi em 2002 que o pessoal começou a me pedir, eu conversei com o Marcos, com meu marido, e ele falou: olha, eu posso não ir para você, junto com você, para reunião, nem comício. Mas eu concordo com você. Se é a tua vontade, se você sente isso no teu coração, eu te apoio. Sempre me apoiou em tudo. E aí, quando foi em 2004, que era para se filiar, essa coisa de partido, eu me filiei a um partido. Aí Rogério Cabral Juarez, só não me lembro o sobrenome, mas ele era na época da Utran. Doutor Juarez, doutor Juarez, exato. E César Iório. Eles foram da doutora Saudade. Isso, eles foram conversar comigo e me chamaram para entrar no PSDB, que era o partido que o Rogério estava. E como eu não entendia nada de política, a minha primeira campanha foi assim: se você não votar em mim, vota no Rogério. E desde a minha primeira campanha, eu fui muito bem votada. Todas as minhas campanhas, eu tive mais de 1000 votos. E isso eu agradeço muitíssimo à população friburguense. Aí você veio candidata. Eu vim candidata. Não se elegeu. Não fui eleita porque o meu partido fez coligação com o partido que era do Alexandre Cruz, na época. Aí Rogério foi eleito no partido que eu vim candidata, do PSDB. Foi eleito vereador. Isso, foi eleito vereador. Alexandre Cruz ficou primeiro suplente. E eu fiquei suplente também, mas nem entendia nada de política, nem procurei saber nada, enfim. E aí eu fui trabalhar na época com a doutora Saudade na prefeitura. Em 2005 eu trabalhei na prefeitura. E aí em 2008 veio a campanha de novo. Aí em 2006 eu apoiei Glauber e Rogério Cabral para deputado. Rogério entrou, Alexandre Cruz entrou no lugar dele aqui na Câmara. E quando foi em 2008, eu falei: não quero saber de política. Aí eu estava vendendo colchão feliz da vida. E até hoje, se alguém quiser, é um aparelho muito bom que faz a gente ficar melhor. Sabe, eu super indico para todos usarem. Que as pessoas perguntam: de onde vem tanta energia? Claro que é de Deus, mas eu durmo muito bem. Por sinal, graças a Deus. E é esse colchão. E aí eu fui vender para o Glauber. Ele não comprou. Na verdade, ele ficou com travesseiro. E depois, sabe o que ele fez? Me devolveu o travesseiro, porque ele é muito econômico. E aí, esse Glauber, sabe? É verdade, isso é verdade. E aí, mas olha, foi muito bom ter ido à casa do Glauber vender esse colchão, esse travesseiro para ele, mesmo que eu não tenha vendido.
Eu falei para ele assim, ele é política. Eu falei, não quero saber de política mais. Ele, como assim, Vanderleia? Você nasceu para isso. Você tem que vir sim candidata novamente. Então ele assim, ele me incentivou a vir candidata novamente. E muitas das vezes, Denis, o que nós precisamos é de uma palavra. E aí a gente tem que ficar atento a essa palavra. Porque quando é uma palavra de incentivo, que te motiva, na verdade, a motivação é nossa. Quando você encontra alguma coisa para te motivar, mas quando alguém te diz uma palavra, você tem que ficar muito atenta, porque quando aquela palavra é positiva, ok. Mas quando alguém te fala uma palavra negativa, da mesma forma que uma palavra, ela te leva onde você quer chegar, ela pode te derrubar. Então, nós temos sempre que ficar atento para não deixar mesmo as palavras negativas te tirar do foco, tirar você da busca do sonho que você quer para a tua vida. Então, assim, eu sou muito grata a todos que passaram pela minha vida, e eu ouvia muito da doutora Saudade que, na política, nós conhecemos as melhores e as piores pessoas. E eu tenho que agradecer a Deus, a todas as pessoas que fizeram e fazem parte da minha vida, fora na política, porque eu, graças a Deus, fiz e pretendo continuar fazendo muito bons amigos, fiz muito conhecimento e conhecimento de pessoas que eu quero levar para a vida inteira, para a vida todinha. Todo esse agradecimento que você faz, doutora Saudade, aí, inclusive na sua última ou penúltima fala aqui, você remeteu isso, a importância da doutora Saudade, você fez a Galeria das Mulheres aqui na Câmara Municipal, e sempre remetendo a isso. Isso é uma coisa, você está falando entre pessoas boas, que a política apresenta pessoas boas e pessoas ruins. Na política, carregar esse tipo de agradecimento, de pertencimento na nossa história de alguém é muito difícil, porque depois que as pessoas chegam a algum lugar, você cansou de presenciar isso com certeza. Pessoas que chegam a algum lugar e esquecem daquelas lá de trás que deram a mão a ela e disseram para elas que elas são capazes, que elas poderiam, que abriram portas, que ensinaram a elas, e que a gente aprende com essas pessoas o tempo todo. Sabe, Denis, eu penso que na política há ideias diferentes, divergências, partidos opostos, mas eu penso que nós não podemos deixar de ser grato, porque a gratidão, ela abre portas. E graças a Deus, onde eu vou nessa cidade, as pessoas que eu procuro, onde eu encontro na rua, independente de partido, as pessoas me tratam com carinho e com respeito. E é esse carinho e esse respeito que eu quero levar, como as pessoas dizem, nem para o túmulo. É dessa forma que eu quero continuar vivendo. Muitas das vezes eu ouço de pessoas próximas a mim, ai, Vanderleia, você é boba. Fulano fez isso e aquilo com você. Sabe o que eu falo? O problema é de fulano, não é meu. Eu não vou mudar a minha forma de ser por conta do outro. Se for mudar para melhor, ok. Eu quero melhorar todos os dias. Quero me tornar uma pessoa melhor a cada dia. Agora, na parte negativa, não, eu não quero. Eu pego o que a pessoa fez comigo, tiro o lado bom daquilo e serve de exemplo para eu não fazer aquilo com outra pessoa. Selecionar o que isso eu não quero para mim. Exatamente. Eu não quero para mim. Exatamente. Isso aí é dessa forma. importante. Isso é importante. A pessoa olhar, participar de tudo, ter as Sabe, experiências e falar, não, porque isso aqui eu assim, não quero, obrigado. nós sabemos que aqui é só uma passagem. Não tem eternidade aqui nessa terra. Então nós viemos aqui, nós vamos passar um tempo aqui e nós temos a nossa senha. A hora que chegar a minha vez, a tua vez, um abraço. Não levamos nada daqui. Então eu penso que o bem que a gente pode fazer, vamos fazer aqui, agora. Porque depois pertence a Deus. Sem dúvida. E aí você foi eleita primeira vez em 2012? Fui eleita primeira... deixa eu só te falar mais uma coisinha de 2004, que eu ia falar da doutora Saudade Braga. Quando eu fui eleita em 2004, com 1.191 votos, foi uma explosão de voto, pensa. Foi em 2004. Uma mulher. Eu não tinha noção de que votação era essa. Hoje eu tenho um pouquinho, né? Porque a gente vê a dificuldade que é para uma mulher ter votos. Não é fácil. Não, é muito diferente. Não é. Eu sei porque, assim, assim, a mulher na política ainda tem
poucas mulheres na política. Você falou isso. Eu, sexta-feira passada, que aí a gente está gravando, não sei como é que vai ficar, mas eu participei de um encontro político de vários partidos políticos, onde tinha muitos e muitos homens. Mulheres, devia ter, se tinham 500 homens lá, devia ter umas 50 mulheres, pensa. 10%. Aqui na Câmara vai ser mais ou menos 10% o número de mulheres, né, equivalente aos homens na política. E em 2004, quando eu tive essa votação toda, eu não sabia que tinha essa coisa, nem isso eu sabia, tá? De secretário, subsecretário. E aí eu entendi que a doutora Saudade não me colocou numa secretaria naquela época porque eu não estava preparada. Sim. Porque eu tinha muito pouco conhecimento. Hoje eu tenho um pouquinho mais. Quero continuar aprendendo e conhecendo de política cada dia mais. E aí as pessoas falam assim para mim, mas Wanderleia, você não tem maldade. Mas eu nem quero ter. Não quero, Denis. Eu quero continuar trabalhando da forma que eu trabalho, buscando conhecimento, me aprimorando, fazendo o meu melhor, mas trabalhar ligada para ter o que fulano está fazendo, não me interessa. Eu quero fazer o meu trabalho bem feito. E aquela época, realmente, eu não tinha conhecimento para assumir uma secretaria. Hoje eu me sinto preparada, mas naquela época, realmente... Então ela estava com a razão. A experiência tem razão. Exatamente. A experiência tem razão. Exatamente. E aí, como é que foi essa sua trajetória, então? E aí, em 2008, eu fui candidata novamente. Fui muito bem votada. Eu sou sempre muito agradecida a todos os votos que eu sempre tive. Mas em 2004 você não entrou. Em 2004 eu não entrei. Não entrou. Mesmo 2008 sendo a também. primeira suplente. Exato. Em 2008, eu tive 1.153 votos. Eu fiquei suplente do Márcio Damasio, na época. E também não entrei. E aí fui candidata, aí fui trabalhar nessa empresa Nippon Flex, que é a do colchão, já estava trabalhando antes, né? Antes de 2008. Eu já estava um pouco antes, eu penso que eu entrei nessa empresa no início de 2008. Foi quando fui vender para o Globo e ele falou, venha candidata. E eu vim. E aí tive 1.153 votos, fiquei muito agradecida. Mas continuei na Nippon Flex, porque eu também gosto muito de vendas, eu gosto de gente. Onde tem gente, para mim, eu gosto de pessoas. Ser humano, para mim, é incrível. Eu gosto muito dessa troca. E aí, fiquei trabalhando na Nippon Flex. E em 2012, vim candidata de novo. Em 2011, né, tivemos aquela tragédia. Enfim. Em 2012, eu vim candidata e fui eleita no PRP com 1.353 votos. Pela primeira vez. E aí, quando você chegou, a gente tem uma foto aí da Wanderleia na tribuna, para vocês aí de casa. E aí, quando você chegou na Câmara Municipal, qual foi assim, em 2004 você não estava preparado, é claro, ninguém está. Em 2008 você já sabia um pouco mais, querendo ou não, mas em 2012, toma, agora você está aqui, o diploma é seu, você é vereadora. Na verdade, em 2008, eu fui candidata de novo, mas eu vim aqui nessa Câmara na convenção. Depois, em 2008, em 2012, eu não frequentava essa casa. Eu não vinha à Câmara Municipal. Eu vim aqui em 2012, em 2011. Peraí, a convenção foi em 2012. Eu vim em 2012 na convenção. E eu me lembro que eu me sentei naquela cadeira, na segunda de lá para cá. Eu tirei uma foto. Foi até o Silésio que tirou essa foto para mim. E eu coloquei de fundo assim no meu celular. Já tinha celular com foto em 2012. E eu ficava olhando, eu falei assim, é aqui que eu vou trabalhar em 2013. E quando eu passava aqui em frente à Câmara, eu falava em 2013 eu vou trabalhar aqui. É aquela coisa do você acreditar, de você saber onde você quer chegar. E aí eu penso que em 2004, em 2008, eu não cheguei porque na verdade eu não sabia onde eu queria estar, onde eu queria chegar. E quando eu tomei essa posição de saber onde eu estava e para onde eu gostaria de ir, eu cheguei até essa casa aqui, sabe? E aí, naquele momento que eu assumi, foi a minha primeira fala aqui nessa tribuna, que vocês estão vendo aí, a Wanderleia abraçando essa ideia, foi para mim muito gratificante, como sempre, né? Eu agradeci muito os votos, agradeci meu marido, agradeci minha família, porque minha família sempre foi incansável em estar ao meu lado,
me apoiando em todos os momentos da minha vida. Mas para mim era tudo muito novo. Eu não sabia nada de nada quando eu cheguei aqui. E aí eu comecei a buscar, né? E como eu disse para vocês, eu continuo buscando porque eu estou aprendendo até Isso hoje. é fundamental. E eu fui, naquela época, a única mulher nessa casa. Em 2012, eu fui a única vereadora eleita na cidade de Nova Friburgo. E eu fiquei 4 anos aqui, só eu. E aí, em 2016, na minha reeleição, que você deve... Sim, sim. aí eu fui com a vereadora Nazaré Catarina. E nesse, nós éramos 3. Vereadora Priscila, Maiara e eu. Aí, de vereadora, líder de movimentos, a sua filha também encampou uma grande campanhas publicitárias, foi para fora do Brasil, enfim. E você sempre liderando muitos movimentos e enganjando, mesmo antes das redes sociais bombarem da maneira que bombam hoje, enganjando ideias e debates aqui dentro da Câmara Municipal. Eis que quem liga a Rede Globo de televisão e assiste a Fátima Bernardes, está lá a Wanderleia abraça essa ideia com a Jéssica. Como é que foi? Eu lembro que foi um marco muito importante isso, né? Porque mais uma vez, é o que você está falando, é uma questão de acreditar que você pode chegar mais longe, né? E foi muito bacana essa coisa de estar na Globo. Eu, na verdade, quando começou o Big Brother, o meu sonho era ir para o Big Brother. Eu me lembro que meus filhos eram pequenos na época e era aquela filmadora desse tamanho, você lembra? Enorme. Claro, claro. E aí, quem me filmou? Meu marido. Falei, amor, vamos lá. Fita VHS. Exatamente. Filma que eu vou mandar essa fita pra Globo. Só que a Globo perdeu porque não me escolheu. Entendi. Porque eu tenho certeza que eu seria um sucesso no Big Brother. Tenho dúvida não. Nem eu, não tenho dúvida. Então, a Globo perdeu. E aí eles não me selecionaram. E eu fiquei com aquela... Poxa, eu gostaria tanto de ir pra Globo, eu gostaria de aparecer na Globo. Aí teve um dia que, na esquina ali perto da prefeitura, eu encontrei Ricardo Cler. Quero mandar um beijo para Claire, uma pessoa queridíssima. E aí ela falou assim para mim, Wanderleia, vamos no programa, como é que é o nome do programa da Fátima Bernardes? Encontro. Vamos no encontro com a Fátima Bernardes? Falei, só se for agora. Que dia que é? Isso era uma sexta. Ele falou, segunda. Falei, bora. Tem 2 vagas. Eu falei, vamos eu e a Jéssica. Falei, filha, nós vamos... Mãe, como assim? Eu falei, nós vamos. Chegamos lá, aí dentro da van, eu não sabia como é que era, eu só queria ir pra Globo. Aí chegamos lá, na van ele falou assim, olha, chega lá, eles colocam a gente num lugar lá, e a assessora dela, sei lá como é que dá o nome, de imprensa, não sei. A produtora, isso, vai conversar com vocês. E ela seleciona algumas pessoas para o programa. Daí, não é certo que vai dar entrevista, mas fica lá sentada pelo menos perto da Fátima Bernardes. Falei, eu vou ser escolhida. Bem assim. E aí, chegamos lá, essa moça veio, né? E começou a interagir com o pessoal. E eu comecei a interagir com ela. Porque parece que as perguntas que ela estava perguntando era tudo para mim. E eu respondia. Aí ela me chamou a Jéssica, confirmou o que eu disse, que ela não me conhecia, não é que eu estava, né? Confirmou com a Jéssica, e aí colocou a gente sentadinha lá. Tá, aí na hora que a Fátima veio, eu falei, filha, ela vai me entrevistar. E a Jéssica, mãe, falei, você vai ver. Aí vem ela pro meu lado. E aí foi tão voluntário da minha parte que, sei lá, que ela veio e ela estava me perguntando. Eu falei, eu posso ficar com esse meu... Eu pedi o microfone dela, eu nem sabia que não podia, né? Mas ela me deu o microfone. E aí, entre as perguntas que ela me fez, ela sabia, né, que eu tinha, porque a menina já tinha me perguntado antes, produção, né? Já tinha me feito e já sabia que eu tinha passado por um momento difícil com meu filho, que foi a doença do João Vitor, em 2016, 2017. E aí ela perguntou, mesmo você estando de rosa, nem sempre é tudo cor de rosa. Nós falamos aqui. Exatamente. E aí eu acabei entrando e falando, mandei abraço para Nova Friburgo, e foi um momento muito bacana, porque realmente, gente, olha, a pessoa fica famosa. Eu fiquei famosa por um dia, porque eu saí de lá, nós fomos pro Barra Shopping. No Barra Shopping, várias pessoas me pararam. Eu te vi na Fátima Bernardes, eu te vi dessa forma, eu tirei foto. Eu fiquei famosa por um dia, foi muito bacana.
Legal. Eu gostei muito, falei, nasci para isso. E a gente tem o VT desse momento aí. Roda. Que tem isso que você falou, às vezes quando a gente perde tudo, a gente fica muito mais feliz. A gente tem aqui 2 pessoas na plateia que estavam contando casos. Aqui, a Vanderleia, que a Vanderleia disse que assim, ela é tão feliz que a felicidade dela chega a incomodar, é isso? É verdade, porque assim, eu acordo... Primeiro, posso dar um abraço, Fátima? Pode. Que linda! O abraço dela é ótimo, gente, deixa a gente feliz mesmo. Por isso que eu tenho o slogan, Vanderlei abraça essa ideia, porque eu gosto de abraçar, gosto muito. E quero assim, te agradecer por essa oportunidade de estar aqui, agradecer ao Ricardo Clerc que me trouxe, que eu vim junto com a minha filha. Eu posso mandar um abraço pro povo de Nova Friburgo? Vai mandando, vai falando. Eu amo vocês, um grande abraço. Mais gente feliz nesse momento. Muito feliz, minha gratidão a Deus e a todos vocês que estão aqui, por eu poder estar aqui, Fátima. Agora... É bom demais, eu tô muito feliz. Essa sua equipe maravilhosa. Deixa eu só contar para as pessoas, para elas terem uma ideia. Parece, então, que a vida dela é sempre assim, cor de rosa, de batom rosa, tudo rosa. Mas, na verdade, não é. Você enfrentou uma doença de um filho. Verdade. E, assim, quando a moça ali estava falando, né? Meu filho teve exatamente o câncer que ela teve, que você teve. Foi linfoma no sistema linfático. Minha filha até pegou na minha mão, porque ela sabe que esse assunto me emociona. Né? Porque, na verdade... graças a Deus eu me considero uma pessoa feliz e as pessoas me perguntam, você não tem problemas? Eu tenho, como todos têm, mas eu procuro sempre, Fátima, levar para a pessoa essa alegria que eu tenho certeza que vem de Deus para minha vida e eu levo isso para as pessoas, porque você levando alegria, as pessoas ficam mais felizes ao teu redor e isso faz bem para as pessoas, o amor faz a diferença. E no momento em que você teve, como ela, né, essa notícia tão forte, deu uma baqueada ou o fato de você ter essa felicidade interna acabou te ajudando a enfrentar o momento e até a ele enfrentar? Me ajudou muito meu filho, mas eu te confesso que eu tive uma baqueada. Naquele momento, meu trabalho não me interessava, meu dinheiro muito menos, não é que eu tenha dinheiro, mas não faz diferença. Sabe como? Sabe por quê? O que eu entendi que é realmente importante para você ser feliz é a saúde. E a saúde, o dinheiro não compra. Naquele momento, eu virei pro meu marido e falei, se a gente pudesse trocar nosso carro, nossa roupa, pela saúde do nosso filho, a gente faria. Mas não tem jeito. É você ter fé, acreditar em Deus, acreditar em você, acreditar que tudo pode melhorar. E aí, graças a Deus, nós vencemos. Hoje meu filho está bem, retornando para a faculdade. Sabe? Porque no primeiro momento ele teve que trancar a faculdade. Então hoje eu posso dizer, Fátima Bernardes, eu sou completamente feliz com a minha família, com os meus filhos com saúde, meu marido com saúde, meu pai, minha mãe, enfim. Eu acredito que isso é a verdadeira felicidade. Ó, aí ela tá... Oi. E estando aqui hoje... Eu estou muito agradecida a Deus, bom. porque Deus fiel. Ela vai continuar o programa. Eu quero dizer para você e para todos que estão aqui. Vai parar não, né? Você que está nos assistindo. Deus é fiel. Em todo o tempo. Adoro o microfone. Agora... Pode dar confiança. Mas você é assim também como ela? Não, eu sou mais na minha. Mas ela recuperou esse sorriso rápido mesmo? Rápido? Depende do que vocês consideram rápido, né? 1 mês. Pela situação que foi rápido. E Fabiana, voltou. você teve como ela? Você se identificou com ela? Sim, eu tive meus momentos, que eu ficava triste, mas assim, eu chorava o dia e no dia seguinte já estava de pé. Não tinha como mudar aquela situação, então, e eu não queria passar a minha tristeza para as pessoas. Então eu queria estar bem, e isso me fortalecia, entendeu? Porque não adianta chorar, o negócio é vestir a roupa e ir para a luta. Então a gente, quando ouve essas histórias, a gente percebe que é muito uma questão de... Muito Não parece bacana. muito, eu não, porque eu estava muito mais gordinha do que... Hoje eu tô gordinha, quando eu estava mais gordinha ainda. Mas sou eu, hein, gente? E de rosa. Muito bacana. Foi Quando- muito marcante. Agora- Muito legal mesmo. Eu imagino que tenha sido sim, porque realmente a Fátima Bernardes também é um ícone da televisão brasileira, né? Saiu do telejornal, abandonou a sua carreira do telejornal para entrar no entretenimento, que é uma coisa completamente diferente, e abraçou de uma forma brilhante.
E ela é fantástica. Então, Exatamente. e toda a visibilidade da Rede Globo de televisão. E de uma simplicidade, assim, ele foi muito... Aí falei para ela, posso te abraçar? Aí aconteceu o abraço, essa ideia. Só não falei que eu estava vereadora, mas as outras coisas eu falei do Rosa, falei de Friburgo e falei o abraço, essa ideia. E tudo assim, sem pensar, vem na mente nem no coração da gente. Wanderleia, agora a gente vai falar sobre aquele momento que realmente não é um momento colorido. A gente vai falar sobre a questão da perda do seu marido, que é um momento completamente inesperado, porque tem gente que a gente sabe que a pessoa está doente, está debilitada, passando por problemas e você vai lutando contra uma doença, que não foi o seu caso. Você foi pego completamente de supetão, de surpresa, num momento onde você estava lá de extrema alegria, dando tchau, conversando, e queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Denise, foi assim, um momento mais doído da minha vida. Tive outros momentos, né? Como quando meu filho ficou doente, graças a Deus ele ficou curado. E a perda do meu marido, assim, quando você perde alguém, nunca passa pela sua cabeça que isso pode acontecer. É impressionante como a gente vive como se a gente fosse ficar aqui para sempre. E as pessoas que você ama também, você pensa que elas vão ficar aqui para sempre. Porque, assim, a morte, ela vem para todos nós. Nesse momento que nós estamos conversando aqui, tem alguém indo embora, tem alguém no memorial, tem alguém ali na Capela de São João Batista, enfim. E no mundo inteiro tem muitas pessoas indo embora. Mas isso não fica no nosso consciente, parece, sabe? Mas eu penso, que bom que não fica, porque senão nós não iríamos viver. Não conseguiríamos. A gente não ia sorrir, a gente não ia fazer, sabe? A vida ia parar, né? Outro dia eu ainda falei para minha filha, a gente estava rindo e brincando, e aí a gente falou o nome do pai dela, e aí vem aquela tristeza. A gente lembrou dele com alegria, porque do jeito que ele sempre foi, mas naquele momento eu e ela paramos, e eu falei para ela, filha, graças a Deus que Deus dá força e nós continuamos. Porque imagina se a gente tivesse parado. Nós não podemos parar porque a vida continua. Por mais difícil que seja, por mais triste que seja, sabe, Denise, aquele dia foi o dia mais triste e doloroso da minha vida, da vida dos meus filhos, e eu penso que da vida de muitas pessoas. Porque, assim, o Marcos, ele era muito querido. Muito querido. Ele era tão querido que ele não vinha nessa casa. Ele veio nessa casa no dia da minha primeira posse, da segunda, da terceira, e no dia que eu fiz homenagem para o João Vitor, que eu agradeci a área de saúde, que eu fiz uma homenagem à cura do João Vitor, e veio um dia que eu fiz uma homenagem para a nossa família. Fora isso, ele não vinha aqui, mas mesmo sem ele estar sempre com os vereadores também tinham esse carinho por ele, através do que eles sempre ouviram eu falar, né, de conhecer o Marcos através de mim. E nesse dia em especial, eu falo que Deus preparou, tanto para mim quanto para ele. Porque todas as pessoas que vivem junto sabem que nem sempre tudo é rosa. E aí, naquele dia, nós acordamos, ele me deu café como ele fazia nos domingos, e ele foi colocar a roupa de motocross dele, e eu fui colocar a minha de bike. E eu tinha no Natal, no último Natal que nós passamos junto, eu dei uma roupa de bike para ele. Só que ele não usou comigo, né? Ele não deu tempo, ele não pedalou comigo. Ele falou, vou usar para andar de moto, porque ele gostava de fazer trilha. E aí ele me pediu a bermuda, e eu pensei assim, meu Deus, eu não falei nada, eu nem resmunguei, sabe? Aquela coisa que, não sei onde tá, não falei nada. Só pensei assim, onde eu vou encontrar? Eu fui na minha roupa de bike, primeira, segunda, terceira estava lá. Peguei a bermuda, ele colocou todo feliz da vida, ele colocou por baixo para ficar mais confortável para ele. Tiramos foto na varanda e descemos, tinha 2 ciclistas embaixo já me esperando, amigos dele. Ele desceu, tirou foto com a gente, colocou a moto em cima do carro. Depois eu saí antes dele, ele passou por mim, mexeu comigo. Eu passei, ele estava no posto, ele brincou comigo. Quando chegou lá, nosso café era separado. Ele pegou água do café dele, foi levar água para mim, nós tiramos foto de novo. Depois eu voltei,
fui fazer uma chamada, eu fiz um vídeo ao vivo. No Ceasa todinho, fui procurando ele, mas não encontrei. Fui falando as coisas que eu estava vendo. E quando eu estava quase finalizando o vídeo, o amigo dele passou por mim e brincou, e ele chegou lá atrás. E aí ele me deu um susto. E aí ele falou alguma coisa comigo, eu falei para ele assim, Marco Lima, em vez de eu falar dele de moto, ainda falei de trilha, eu de bike. Aí ele, a trilha vai começar daqui a pouco. Isso ficou tudo gravado, um pouquinho antes da largada. Aí na hora que eu fui largar, porque eu pensei que o pedal fosse sair primeiro, mas a trilha foi sair primeiro, aí eu falei pro pessoal do pedal, falei, pera um dia que eu vou lá filmar meu marido. Porque ele vai adorar ver quando ele voltar. Ele gostava de Deus Vídeos, ele amava a trilha, né? Ele foi embora realmente fazendo o que ele gostava muito, muito. E aí, na hora que eles estavam saindo, eu já não consegui chegar tão perto dele, porque tinha muita moto. Aí eu gritei, o amigo dele mexeu com ele e ele me deu tchau. E aí o que eu não sabia, que aquele tchau era um adeus. E aí, eu sempre falo, eu aprendi no Casados para Sempre que a gente não deve dormir ou nem sair de casa sem se despedir um do outro. Isso não é só marido e mulher. As pessoas que trabalham junto com você, as pessoas da sua casa, seus amigos, seus conhecidos, enfim. Você deve sempre falar direito com as pessoas, porque você nunca sabe se você vai ter a oportunidade de falar com aquela pessoa novamente. Porque, assim, um pouco antes de saber a notícia, eu encontrei Márcio Damasio, ele fez uma foto até, porque meu celular tinha acabado a bateria, ele fez no dele, para mandar pro deputado Sógenes, e eu falei para ele assim, espera que o Marcos vai chegar pra gente almoçar junto. Aí a menina lá da Costela também me chamou para almoçar, eu falei assim, vamos esperar o Marcos chegar. Sabe aquela coisa de você falar com uma certeza que aquela pessoa vai estar ali, já tá chegando, sabe? E aí, eu fiquei sem chão, porque antes de saber que era ele, eu tava sorteando uns brindes, eu tava muito feliz. Eu tava feliz da vida, porque eu tinha acabado de chegar de um pedal, eu tava sorteando brinde, e nessa hora que eu desci, eu ia ao banheiro. Nisso eu ouvi alguém pedindo socorro para alguém que estava passando mal na trilha. Mas eu penso que é tão natural quando seu filho sai de casa, ou alguém que você conhece, você escuta um bombeiro passar, você já fica, né? Você já liga para a pessoa, olha, você tá bem? E assim, naquele momento que eu ouvi, tem uma pessoa na trilha precisando, que eu perguntei pro rapaz, você sabe quem é? Ele falou, não, eu não sei. Eu falei, você sabe se ele é calvo? Não, não vi, eu só vi que ele tem um cabelinho grisalho e lourinho assim. Quando ele falou isso, Denis, eu vi a imagem do Marcos na minha frente. Eu fiquei já desesperada, eu fui pra trilha. Um casal amigo meu, Sandrinha e Jô, que pedalaram comigo, me levaram pra trilha. E quando eu tava subindo, antes de eu chegar, porque ele estava muito longe, eu não sabia, eu não queria saber a distância, eu só queria ir. Só que eu não sabia que era ele. Mas eu tava com um sentimento assim, sabe, uma confusão, um mix de sentimentos. Desesperador. E aí, quando eu estava subindo na trilha, o Moacir, que trabalhava na Secretaria de Agricultura, estava descendo com a camisa dele na mão e falou, pensando que eu soubesse que era ele, falou para mim, infelizmente, Vanderleia, seu marido não resistiu. Naquele momento, eu perdi o chão. Sabe o que você não saber? Eu penso que não tem dor maior, não tem dor maior, não tem tristeza maior na vida, sabe? É um desespero, um desespero. Depois eu olhando para minha filha, quando eu cheguei perto da minha filha, ela ainda não sabia. E Denis, quando eu cheguei perto dele, que ele estava deitado assim embaixo de uma árvore, chegamos eu e a Jéssica e João Vitor junto. Era como se ele estivesse dormindo. Sabe o que você não acreditar? Sabe, até hoje eu me pego assim, em determinado lugar, pensando assim, parece que ele está em casa, sabe? Parece que ele não foi embora. É porque a presença dele e tudo é assim, ainda é tão real na minha vida, ele é tão presente em tudo, sabe? Antes eu não postava foto dos nossos passeios, nem de vídeo que eu fazia brincando com ele dentro de casa, que a gente fazia para os nossos filhos. O João Marcos não estava morando aqui.
E assim, eu não tenho dimensão para saber a dor do meu filho, dessa viagem toda, dele chegar até aqui, né, sabendo do que tinha acontecido com o pai. E com tudo isso, Denis, eu só sei que nós temos que aprender todos os dias a viver melhor. A viver sabendo que a gente está aqui de passagem. Procurando sempre fazer o bem, procurando viver em harmonia. Eu sei que não é fácil, mas quando eu disse para você que graças a Deus, Deus preparou aquele dia, porque ele estava num momento muito feliz da vida dele. E ele sempre falava para a gente, para os amigos mais próximos, se eu partir daqui, eu parto realizado. Wanderley, a gente Sabe? tem aqui o momento que você falou sobre esse assunto, logo depois que aconteceu, né? Não tão logo assim, porque realmente o momento estava muito complicado para você Eu não tinha conseguir condições de vir falar. trabalhar. Mas a gente tem aqui o momento em que você foi à tribuna falar sobre esse assunto. Não tem outra condição a não ser aquela que você falou do momento, desesperador, desolador, devastador, não tem. É uma dor. E a gente teve aqui também, você presenciei inúmeras declarações de afeto e carinho e respeito entre você e o vereador Zezinho do Caminhão. Inúmeros. Que é o que você falou exatamente, transcendem muito a questão partidária, a questão ideológica, de defesa de governo ou não, enfim. É muito mais uma questão de respeito mesmo. E o vereador do Zezinho do Caminhão também não é o vereador mais instruído da casa, digo, não tem nível superior, não tem pós-graduação, mas é um vereador que sabe fazer muito bem o uso da palavra. Cansei de ver inúmeros discursos dele, assim, muito melhores do que quem tem um vocabulário mais vasto do que ele, porque ele sabe colocar muito bem o que ele fala. E a gente também vai exibir esse VT aqui, desse apoio que ele deu, essa declaração que ele deu, que a gente separou porque realmente é muito emocionante. E a gente sabe que é verdadeiro, aquilo ali não é um discurso político, não. Roda aí. E eu te agradeço, Denis. E assim, eu agradeço também ao vereador Zezinho, agradecendo ao vereador Zezinho. Assim, em vários momentos, né, ele foi muito presente na doença do meu filho. Ele nunca te deu um Maracanã, nem com os filhos dele, ele foi com os meus, porque ele prometeu num áudio quando meu filho estava no hospital. Eu lembro desse áudio. E eu sou muito agradecida, muito agradecida. E assim, Denis, eu já tinha até perdido a minha mãe em 2020. Foi dolorido, doeu muito. Mas eu falo assim, mãe, você me perdoa, mãe. Mas assim, a falta que eu sinto do Marcos é tanta, que, sabe, às vezes eu fico assim, mãe, me perdoa por eu não sentir tanto a tua falta como eu sinto a do Marcos. São amores diferentes. Eu convivi muito mais tempo com o Marcos, morando junto, do que com a minha mãe, né? Eu saí de casa muito nova e depois me casei com 23 anos e já estava com o Marcos 34 anos e 10 meses, 40 anos juntos, né? Entre casamento e namoro e tudo isso. E assim, Denis, eu tenho muito que agradecer ao vereador Zezinho. Em nome do vereador Zezinho, eu quero agradecer todos os vereadores dessa casa, os ex-vereadores, até o vereador Jacutinga, que não está mais conosco também, Já se foi. mas esteve lá, mesmo debilitado, mesmo adoecido, ele foi lá me dar um abraço. Isso é coisa que a gente leva para a vida toda, sabe? Porque é o momento mais difícil, doído da vida da gente. E cada abraço que eu recebi, eu sou grata. E graças a Deus, foram muitos e muitos abraços. Pessoas de fora dessa cidade, sabe? Veio pessoa do Rio, de Niterói, de Cambuci, de Pado, de Cordeiro, de Bom Jardim, de Cachoeira de Macacu. E assim, foi o tempo todo. Porque ele foi velado 2 noites, porque nosso filho não estava aqui para esperar o nosso filho chegar na segunda tarde. Então isso aconteceu num domingo e ele foi sepultado na terça-feira. E o tempo todo, desde o momento que aconteceu, eu e meus filhos, né, com a minha família,
com a família dele e com muitas e muitas pessoas queridas. Então, assim, eu vou agradecer eternamente, porque nesse momento, tudo que a gente precisa é desse abraço. E eu quero agradecer a todos os vereadores que estiveram conosco nesse momento. Agradeço também ao prefeito, aos secretários, as pessoas que trabalham na prefeitura de maneira geral, aqui nessa casa, sabe, os assessores, pessoas de cargos efetivos aqui dessa casa, estiveram comigo. Então, Denis, assim, a minha gratidão é de maneira geral a todos. A sensibilidade dos vereadores, das vereadoras, junto ao presidente, de não ter a sessão, né, no dia, na terça-feira. Eles adiaram e fizeram na quinta, as 2. Então, assim, é esse carinho, é esse colo, realmente, que nesse momento a gente precisa. Então, assim, a política passa, tudo passa, mas eu penso que o que faz a diferença na nossa vida, independente do lugar que você esteja, a situação que você se encontra, é o amor. É esse amor, é esse respeito, é esse carinho. Então, assim, a todos vocês, a todas as pessoas, até aquelas que não puderam estar presencial comigo, com os meus filhos, eu só tenho que agradecer, sabe? Sem dúvida. E enquanto eu não voltei a trabalhar, Denis, a minha casa ficou lotada também, durante todos os dias, até eu voltar para trabalhar. E assim, e quando eu voltei, o que eu ouvi aqui dos vereadores era assim: Wanderleia, cadê você? Volta, a gente sente falta de você falar alto, do teu sorriso, da sua gargalhada. E eu pensava assim, eu penso que eu nunca mais vou dar uma gargalhada, eu nunca mais vou sorrir. Mas graças a Deus, o Deus, ele sustenta a gente, ele vai fortalecendo. A gente acha que não é capaz, mas A saudade, naturalmente acontece. exatamente, naturalmente. A saudade continua, a falta continua todos os dias. Porque, como eu falei antes, né, a presença dele é em tudo, né? E agora vamos falar um pouquinho de coisa boa. A sua última viagem a Brasília agora, que você esteve lá com o Sógene Cavalcante, que abraçou você também, vocês criaram uma relação muito próxima. O vereador Márcio Tamayo, que é muito seu amigo, também tem uma relação muito próxima com o deputado. E como é que foi essa viagem a Brasília? Então, você me falando do Márcio, eu vou me lembrar da primeira, que a primeira foi com o Márcio Damasio. Eu também sou muito grata a ele, sou grata a ele por ter me apresentado para o deputado Sóstenes. Sou grata a ele porque ele me ajudou muito no dia do acontecido com meu marido, muito, muito. Ele foi uma pessoa, assim, fundamental. E o Lucas também, que ajudou a minha filha. E eu fui com o Márcio para Brasília. E o Márcio me apresentou para o deputado Sóstenes aqui. Eu digo sempre que o deputado Sóstenes Cavalcante é um ser humano diferenciado. É um político diferenciado. Porque, além de político, ele é um ser humano que ele é amigo. Ele é amigo das pessoas. Ele ama o ser humano. E quando um ser humano ama o outro ser humano, faz toda a diferença. E o trabalho que ele faz com amor. E esse é o diferencial dele. E dessa última vez, eu fui na penúltima também com o presidente dessa casa, que foi o Max Bill. E por último, eu fui com o vereador Cláudio Leandro, que foi, assim, uma excelente companhia. E fomos muito bem recebidos pelo deputado Sóstenes Cavalcante. Levamos para ele a demanda da creche em Campo do Coelho, que se Deus quiser nós vamos conseguir. A praça também em Campo do Coelho, que vai ter o nome do Marcos Lima, se Deus assim permitir. Nós já até conversamos, né, com a comunidade, com o prefeito também, porque eu sei que tem que ser de comum acordo, né, com os moradores e com o prefeito. E eu tenho, mesmo não estando nessa casa, eu acredito que vai ser aprovado por todos os pares dessa casa para a Praça do Campo do Coelho se chamar Marcos Lima. E não é porque é meu marido, mas eu penso que é um reconhecimento que vai ser algo que ele hoje não está aqui para ver, né, mas merecedor. E nessa ida a Brasília, nós conseguimos fazer esses pedidos, entre outros que o vereador Cláudio Leandro também fez.
E eu sempre penso, Denis, que é muito válido você sair daqui, ir a Brasília, buscar recursos, pedir recursos, porque tudo que vier para Nova Friburgo, independente de partido, é para somar. Sim. E quem ganha é a população. É o papel de articulação do vereador, né, que vai muito além só da fiscalização do prefeito aqui na cidade. É o Exatamente. papel de trazer Não recursos. precisa de recurso, né? É claro. Porque para a máquina girar. O organograma funcional do país, ele é assim. Nós vivemos numa federação e a federação se faz dessa forma. A União, o governo federal, Brasília, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, governo do Estado, e a prefeitura. Mas o vereador tem esse papel de articulação, tanto com os deputados estaduais, secretários, e também com os ministros e com o presidente da República e com os deputados e senadores que fazem o Congresso Nacional e decidem tudo o destino do nosso país, as principais leis e também tem as emendas parlamentares. Cada deputado tem cerca de 48 milhões de reais de orçamento anual para destinar para os seus colégios eleitorais, mas muitos desses destinos de verba têm que ser feitos através de solicitações específicas e aprovadas, como é o caso da vereadora aqui, ir a Brasília, levar um projeto, entender que esse projeto é necessário, preencher as normas legais para esse projeto ser beneficiado pela verba e aí sim destinar essa emenda parlamentar. Essa é, na verdade, a principal função do vereador, porque senão a gente perde o sentido de termos 21 vereadores em Nova Friburgo para fiscalizarmos o executivo, sendo que a gente tem controladoria, a gente tem Ministério Público, a gente tem um monte de órgãos, Tribunal de Contas do Estado, que já fiscalizam também, né? A gente sabe disso. Esse é um papel fundamental. Vereadora, a gente está chegando aqui no final do... Mas já, Denis? Já. Eu quero só mais um pouquinho, só mais meia hora, pode ser? Você pode se despedir no final, a gente vai ter aqui uma surpresinha, mas você pode... Surpresa? De casa. Eu amo surpresa boa, eu tenho certeza que vai ser boa. Denis, então, a gente fala do Natal... Exato, você pode se despedir, dar o Feliz Natal. Denis, eu quero assim, primeiro, né, eu vou me despedir dessa casa, né? Somente gratidão por ter estado aqui por 12 anos, 3 mandatos consecutivos para uma mulher. Eu sei que é bastante coisa, então eu estou realizada, eu estou feliz. Não estou dizendo aqui para vocês, eu não quero voltar nem nada disso, não. Se eu tiver oportunidade, quero voltar sim. Amo o que eu faço. Faço com alegria, com amor, com gratidão. Se eu tiver oportunidade de continuar fazendo esse trabalho, quero continuar assim, mas quem sabe, o dia de amanhã é Deus. Então, o que Ele tiver reservado para mim, amém. Eu quero agradecer a todos os parlamentares que estiveram aqui no primeiro mandato, no segundo mandato, no terceiro mandato. A minha gratidão a cada um de vocês, de todo o meu coração. Dizer que essa troca foi de grande importância para a minha vida falando em trabalho, para a minha vida pessoal, para eu me tornar uma pessoa melhor. Para tudo isso foi muito gratificante, então muito obrigada. Obrigada também aos assessores, não somente os meus assessores da minha equipe, mas os assessores dos outros vereadores que sempre me trataram com muito carinho e com muito respeito. Também o pessoal os colaboradores efetivos aqui da Casa Legislativa, os guardas dessa casa, gente, eles são assim, né? Muito gentis, muito educados. Então a minha gratidão, porque eles vão além do carinho com a vereadora que eles sempre tiveram também com meus filhos, com meu marido, mesmo eles estando muito poucas vezes com meu marido, mas olha, era assim, sabe? Um maior carinho com o Marcos Lima, eles sempre tiveram. Então, meu muito obrigada. Obrigada a vocês da TV Cidade. É um prazer. Porque sempre com carinho com a gente, nos atendendo muito bem, e isso é muito bom. Então, gratidão a todos, gratidão a tudo que aconteceu, que eu passei aqui. Eu só tenho que agradecer, agradecer e agradecer. E, Denis, eu vou falar para você do Natal uma coisa assim que eu gostaria de deixar essa mensagem para todos vocês. Eu sempre gostei muito de festa.
sempre gostei muito de brilho, de cor, de luzes de Natal, então. E aí, a nossa sala era pequena. Há uns 6, 7 anos, 8, eu não sou muito boa de data, não. Meu marido resolveu fazer uma sala enorme lá em casa, para juntar a minha família, a dele e alguns amigos no Natal, na noite de Natal. Então, desde quando ele, mesmo quando era pequenininho, lotava de gente. Mas aí ele resolveu fazer essa sala enorme. E aí o Natal começou da minha família, junto com a família dele, ser lá em casa. E o que eu quero, por que eu estou falando isso para vocês? Para falar que a minha sala é grande? Não, não é isso. É para mostrar para vocês o quanto eu gostava de comemorar o Natal, de como a minha sala ficava linda, toda iluminada. Essa data, assim, nossa, e que lindo que era a minha noite de Natal. E aí, Denis, para mim, o Natal, eu vou continuar comemorando o nascimento de Jesus, sendo grata a Ele por tudo, agradecendo a Ele pela minha família, pela minha saúde, pela saúde de todos nós. Mas se eu te falar que hoje eu tenho vontade de enfeitar minha sala toda, eu não tenho. Eu não tenho vontade de colocar árvore de Natal mais. Porque para mim perdeu o encanto, sabe? Eu não quero que ninguém me entenda mal. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando que para vocês que têm a família de vocês completinha, valorizar. Sabe por quê? Muitas das vezes, a pessoa, até por conta de um presente. Gente, o que é um presente? Quando eu era criança, meu presente era... Você sabe o que é ovo de galinha? A gente tinha galinha, minha mãe pintava e dava de presente, era uma alegria só. E estava todo mundo junto. O importante, no Natal e em todos os dias da nossa vida, são as pessoas que a gente ama, tá perto da gente. O importante é você ter quem você ama com você. E não é o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai ganhar de amigo secreto. Não acontece só na tua família, não. Na minha também já aconteceu. Porque era uma grande família, era a família do meu marido junto com a minha. Então vocês podem ter noção que uma de uma família dava outro presente para outra e a pessoa olhava de cara feia. Já aconteceu lá em casa também. Então, assim, que nós possamos aprender a dar valor àquilo que o dinheiro não pode comprar. Aquilo que realmente tem valor, não o que tem preço. Porque o que tem preço, o dinheiro compra. Mas o que tem valor, o dinheiro não compra. Então valoriza o Natal, valoriza o significado que é Jesus Cristo, o nascimento de Jesus. Valoriza aquelas pessoas que estão ao seu redor. Valoriza aquelas pessoas até mesmo que estão longe, que você não pode estar perto, mas que você pode falar pelo menos. Porque quando você perde uma dessas pessoas, perde a graça, Natal. Sabe? Hoje eu não tenho vontade de colocar, iluminar mais minha sala. Não só eu, meus filhos também não têm. Talvez um dia eu volte a ter essa vontade, mas hoje eu ainda não tenho, sabe? Mas sou grata a Deus e peço que todos continuem comemorando o Natal. Eu fui ali no acender das luzes, como foi lindo, como a nossa cidade está linda. Quero dar os parabéns ao prefeito, ao secretário de Turismo Renan, a toda a equipe, a todos que tiveram participação com a mão, com o dedinho, com qualquer coisa lá, ó, para deixar a nossa cidade da forma que está, linda para todos nós. Então, Feliz Natal para você, para toda a sua família, para todas as pessoas que fazem parte da tua vida. E sabe, Denis, uma coisa que nós temos que prestar atenção, porque muitas das vezes a gente está tão focada no compromisso que nós temos, porque hoje todo mundo corre o tempo inteiro, e às vezes você pode acontecer de alguém estar do teu lado precisando de você e você não conseguir enxergar. Então nós temos que prestar mais atenção ao nosso redor e olhar mais um para o outro. Sem dúvida. Denis, eu penso que eu já falei demais, mas passou pra caramba o tempo. E eu só quero agradecer a você, toda a equipe da TV Cidade. Eu vou viver vocês, hein, meninos?
Eu vou vir ver você, hein, menina. E mais uma vez, eu quero agradecer a nossa assessoria, agradecer muitíssimo a minha família e a todos vocês, meu muito obrigada. E a vocês que estão nos assistindo, meu muito obrigada. Feliz Natal para você e todos os seus. E um 2025 cheio de saúde e alegria. Porque a alegria, nós só damos o real valor na alegria quando a tristeza chega na vida da gente. Porque, olha, é muito ruim quando a tristeza chega. Então, o que eu desejo para você é saúde e alegria. E para você também, Denis. Obrigado, Vanderlei. Saúde e alegria. Obrigado pelo carinho de sempre. Eu também quero agradecer muito a todos vocês aí de casa. Agradecer a Jaque. Beijo. Agradecer a Vanessa. Agradecer a todo mundo. A assessoria da Vanderlei. A companhia da Vanderlei por tanto tempo aqui. Olha, essa companhia, quebrando o protocolo. Essa companhia vai continuar. Deixa eu quebrar o protocolo. Olha, eu vou dar um abraço no Denis. Esse abraço é para todos vocês. Combinado? Um abraço, Denis. Obrigado por tudo. Sim, sensacional. Obrigado. E a gente vai encerrar esse programa aqui com o último momento do Marcos, no dia que ele estava fazendo a trilha e acabou acontecendo esse fatídico aí, o problema com ele que acabou nos deixando. Roda o VT.